vai apresentar um pouco sobre o nosso projetinho aqui. É uma sala automatizada. O grupo é composto pelos peão que o professor falou aí. O objetivo do nosso trabalho era automatizar uma sala. Para automatizar como? A gente ia controlar o sistema de iluminação, o sistema de refrigeração, ia fazer o monitoramento da quantidade de pessoas que entram e saem da sala. E para que a gente vai controlar o sistema de iluminação e refrigeração? Isso para manter uma economia de energia. Visto que, se, por exemplo, se não tiver ninguém na sala, não precisa ter luzes e um sistema de resfriamento da sala ligado. Então isso ia economizar uma energia. Aonde que isso pode ser implantado? Pode ser implantado em escolas, em empresas, em escritórios, até numa residência, ou comércio, não sei, qualquer lugar que se queira controlar o número de pessoas que entram e saem do local e tenha o objetivo de economizar um pouco de energia. Esse dado de pessoas que entram e saem do local, num outro projeto, pode ser guardado num banco de dados e mais para frente esses bancos de dados ser utilizados para fazer o cálculo do horário de pico de pessoas que entram e saem de uma loja, por exemplo, alguma coisa desse tipo. Mas o nosso ele só monitora o número de pessoas e temperatura e iluminação. Materiais utilizados para o nosso experimento. A gente usou um microprocessador 8085A, 4 LDRs, para quem não sabe, um sensor de temperatura de luminosidade. Quanto maior a luminosidade que incide sobre ele, menor a resistência. Um LM35, que é esse aqui, ele monitora a temperatura. A cada variação de 1 grau no meio que ele está inserido, ocorre uma variação de 1 volt na sua saída. 4 lasers comuns foram usados para monitorar a entrada e saída de pessoas na sala, juntamente com o LDR. 2 transistores que foram usados como chave eletrônica para o acionamento dos relés, que os relés acionariam um sistema de iluminação, de refrigeramento, e no nosso caso o sistema de iluminação a gente utilizou uma lâmpada para representar, e o sistema de refrigeração a gente usou um ventilador para ilustrar, mas isso, lembrando que poderia ser um ar-condicionado, poderia ser várias lâmpadas, então lá no laboratório a gente só vai ilustrar, poderia ser várias outras coisas. Os resistores que a gente usou para polarizar o transistor e o LDR, o diodo foi usado na bobina do relé para não danificar os transistores, e o conversor analógico digital, porque todos esses sinais que a gente estava pegando eles são analógicos, e o microprocessador não ia entender esses sinais, então a gente tinha que converter para digital para o micro poder interpretar esses sinais. Essa é a sala que a gente tomou como base para poder fazer o nosso projeto. Tendo ali a porta, os 2 sensores de presença estariam um do lado do outro aqui, daí de acordo com a pessoa entra ou sai, eles interpretariam. E são as lâmpadas, os ventiladores de teto, o sensor de luminosidade no meio da sala e um externo, que os meninos vão explicar melhor, mas de acordo com a associação entre eles, o microprocessador ia interpretar se acende ou apaga a lâmpada, e lá no canto, aquele triângulozinho lá é o sensor de temperatura, que ia analisar a temperatura do ambiente, vendo se precisaria ou não ligar os ventiladores para resfriar o ambiente. Janelas, portas, só isso. Agora o Diogo vai falar um pouco sobre... Então, como que funcionaria o sistema para contagem de pessoas dentro da sala? Seriam dois sensores LDS e 2 lasers, que seriam focados um laser no LDR e o outro laser no outro LDR. E aí, quando a pessoa passa por um laser, aí vai ter quando ela passa por um laser, vai ficar escuro, então vai aumentar a resistência, vai diminuir a corrente, então vai diminuir a queda de tensão, vai alterar a tensão, e o conversor dele vai mandar isso daí para o microcontrolador, que vai interpretar esse sinal, e aí, dependendo se a pessoa passou primeiro pelo primeiro LDR e o laser, ela vai incrementar a contagem. Agora, se ela passar primeiro pelo segundo, ela vai diminuir a contagem, que é o que ele vai explicar melhor. Então, a gente vai explicar o intercambiamento da sala para saber se a pessoa está entrando ou saindo, né? A gente dispôs os lasers um assim, um paralelo com o outro, para saber, por exemplo, se a pessoa passa no primeiro, que seria o entrando, né, vindo de fora para dentro, ela passa no primeiro, nisso, ele entra num loop, onde ele vai ficar esperando ela passar pelo segundo. Na hora que ela passar pelo segundo, vai contar como uma pessoa entrou, vai incrementar um registrador. E ao contrário, se ela estiver saindo, ele vai passar pelo primeiro e pelo
ficar esperando ela passar pelo primeiro e vai decrementar. É basicamente isso. Aí no caso, se a pessoa passar pelo primeiro laser e ela não passar pelo segundo, aí ele vai decrementando, vai fazer essa contagem, depois vai voltar de novo e vai analisar. Se a pessoa ficasse parada ali, ia ficar toda hora esperando passar pelo segundo laser. E depois de um certo tempo ele voltaria para o programa principal. Então se a pessoa cortou o primeiro laser e desistiu de entrar na sala, ele, depois de um certo tempo, já estaria esperando novamente a pessoa cortar o primeiro ou o segundo para depois analisar a segunda condição. Ela não faz a contagem, porque a pessoa não entrou na sala. É o sistema de iluminação. São dois sensores, o sensor externo, que fica do lado de fora, o interno, que fica do lado de dentro da sala. O sensor externo é ele que vai poder desligar o sistema de iluminação. Então, se ele identificar que tem muita luz lá fora, então ele automaticamente já desliga o sistema de iluminação e vai analisar o sistema de refrigeração. Agora, se ele identificar que tem pouca luz, então, como a gente presumiu que as janelas estão bem abertas e se lá fora tem bastante sol, então lá dentro está bem iluminado. Então lá dentro provavelmente o sensor também vai captar que precisa de luz, então ele vai essa alteração na tensão ele vai mandar para o conversor, que vai mandar para o microprocessador e vai ligar o sistema de iluminação. Isso aí evita o desperdício com energia, porque estando bem iluminado lá do lado de fora, no caso do sol claro, então as janelas todas abertas, não vai precisar ligar o sistema de iluminação, a lâmpada. Agora é o sistema de refrigeração, a gente usa o M35, como ele falou, quando varia no grau são 10 mV de variação. E a gente usou o conversor da AD para pegar essa variação, transformar em digital e colocar nas comparações. O microprocessador entendeu. A gente estabeleceu uma temperatura de mais ou menos entre 32 e 35 graus, um pouquinho abaixo, para ele começar a ligar o sistema de refrigeração. E evita o desperdício também, porque se não precisar refrigerar a sala, tiver frio no caso, e outra quando decrementar todo o número de pessoas no registrador, ele não tiver ninguém na sala e desliga automaticamente. No caso, o programa com consistência, então a gente teve que usar uma expansão de memória para fazer, e aqui um fluxograma bem básico de como funciona o programa. Inicialmente a gente define a pilha e zera os registradores, em seguida a leitura dos dados sensor da porta. Caso alguém ele verifica se entrou ou se saiu. Caso alguém entrou, a soma a contagem de uma pessoa. Caso alguém saiu, a decrementação. Depois ele vai verificar aqui se há pessoas na sala. Se não há pessoas na sala, ele mostra que tem 0 pessoas na sala e desliga todos os sistemas caso esteja ligado. Caso haja pessoas na sala, ele lê o sensor de luminosidade. Aí ele vai ler o sensor de luminosidade, primeiramente o externo, verificar se a luminosidade foi muito grande e nem aciona a luminosidade interna. Caso seja mais ou menos, ele verifica o sensor de iluminação interna, se a necessidade ele acende ou não a luz. Posteriormente, ele vai ler o sensor de temperatura da sala. Nisso, ele vai verificar se está dentro dos 30 graus. Liga ou não os ventiladores e mostra por fim o número de pessoas na sala. Então, em si é bem simples, mas vai passar por forte com pouco extenso e a gente precisa usar a expansão de memória para até a posição entre 1143. A gente teve muita dificuldade no início em conseguir a aquisição de dados por conversor AD, aprender a mexer e também a mandar um dado por vez. Então, foi esse problema que a gente viu o barramento, depois a gente conseguiu lidar melhor com isso, fizemos alguns cálculos ali. Houve necessidade de expansão de memória. A gente teve bastante internacionalidade com os circuitos elétricos e eletrônicos, que são as matérias. Foi interessante. A gente errou o carro até conseguir fazer ele funcionar. E a gente conseguiu agradecer o técnico de marca, o professor, por poder ter esse contato um pouco cedo com a parte elétrica. E o problema
problema de aquisição de dados é porque todos os sensores eles estão conectados e essa saída vai para o AD e aí ela vai para o microprocessador. Então o problema foi isso, porque a gente tem que fazer para cada situação. Um laser ligado, depois o outro ligado, com um sensor junto, entendeu? Sensor de temperatura. Aí, por isso que teve esse problema. Ok. Eu tenho algumas dúvidas. O primeiro, em relação à expansão de memória, vocês tiveram dificuldade em utilizar essa expansão? O que muda? Muda o endereço. O endereço praticamente, né? Certo? Não tem dificuldade nenhuma, né? Quem está trabalhando aí na parte da 8000, né? Ok? Outra coisa, que aqui eu não entendi direito. Vocês utilizaram que conversor AD? Que seria que vocês usaram? O do módulo. Do próprio, ele é multiplexado, Márcio? É. Multiplexado. Tá. Vocês usaram o LDR, né? E jogaram o laser para fazer a contagem. E essa informação passada pelo conversor AD? É como passando. Alteração. Para poder trabalhar com amizade Zero fora. dependendo da coisa. Para a gente ter que ficar tampando o próprio LDR para conseguir uma distorção bem grande, a gente acabou usando o conversor para facilitar. Tá. Que mas será que usou mesmo? Então vocês Já usaram poderia ali mandar para um sistema de bit, né? Poderia mandar um bit, só que aí tem que fazer uma caixinha. Só que eu prefiro trabalhar com animação externa, no caso do genérico. E faço implementação, então aí a gente prefere usar o conversor. E daí me vem a dúvida, assim, seria necessário mesmo então ter o teu laser injetando? Porque se passar próximo ele está avaliando também. Né? Ou seja, já que você está mexendo com um conversor, certo? Você tem uma informação bastante precisa ali, ó, da variação de tensão, né? Então, É isso. Talvez nem precisasse estar utilizando, né? a variação ficou um pouco pequena, então você podia Isso. A variação seria menor. Não, porque a gente Certo. teve que fazer para cada situação, só um laser, só o outro, para a luz externa, para a luz interna. É. Então, e aí, se fosse só assim, ia variar muito pouco, de repente já coincidia, ia dar muito problema assim. A gente diferenciar usar o cada laser situação. Porque com o laser, se você cortar o laser, pô, a variação vai ser enorme. É isso, você dá uma variação bastante grande, né? Talvez um switch trigger, né? Um inversorzinho, né? 0, 1, resolveria a situação, né? Legal. Esse intertravamento é algo que eu ia perguntar, né? Você acabou falando. Isso aí é importante, vocês vão ver em disciplina do José Paulo, né? CLPs, né? Isso é muito utilizado em controles, né? De plantas industriais, né? Esse tal do intertravamento. Somente um estaria. Você passa aqui, o outro não mede, né? Tá certo? Né? Até para entrar e sair simultaneamente. Então isso chama. Se ele passou aqui, ó, opa, ele não vai estar pegando aqui, ó. Tem que ser, né, contagem de saída, né? Para que ele possa contar só quem está entrando e quem está saindo. Ok? A que distância ficou o laser de vocês aí? 80 centímetros? Está implementado no protoboard, professor. A gente Tá no dá, protoboard. dá os LDRs e o laser a gente aponta aqui, uma distância de 3, 4 centímetros no máximo. A gente não fez uma maquete. Mas, cara, uma porta em geral tem 80 centímetros, 90 centímetros, é isso? Não sei, 80 por 2. 80, 90, né? A gente pode testar no laboratório. É só A mirar. distância não. Só mirar. Aí tá. Não, eu falo isso porque é um grande problema os sensores, certo? Eu fui na besteira de medir velocidade de boi, né? Estresse de boi com laser, foi um caos. Caos, assim, terrível. A gente pode testar agora. Porque, nossa, isso aí foi terrível. E mais do que isso, né? O boi batia lá na madeira, revelava tudo, certo? Isso aí eu media durante o dia, né? De manhã era uma luminosidade, à tarde era outra. Realmente o sistema não funciona de jeito nenhum. Talvez para dentro de fechado, lugar fechado, pode ser que funcione melhor. Mas quando vai para campo, realmente é um grande problema. A dificuldade de vocês, qual foi? Além do conversor, a dificuldade Foi conseguir colocar todos os sensores no barramento para mandar para o conversor. Usar todos
Não entendi, todos os sensores do único barramento? Foi ativar um circuito por vez para o conversor entender e mandar para o modo. Porque os sensores estão todos juntos, tá? Todos os LDR e a temperatura também. Porque todos, você usa 2 LDRs. São 4. O de iluminação. Um externo. Dois controle de entrada e saída de pessoas, uma iluminação externa e uma iluminação interna. Tá. Mas ainda é Então, muito todos do mesmo barramento. no conversor. Tá. Isso aí eu posso ver. Por isso tem que fazer para cada situação para ver qual que é a saída. Uma coisa que se a pessoa entrar ou sair, não pode, tipo. E como é que vocês fizeram? Não, vai depois. Então, vai ser depois. Que tem um valor diferente para quando apaga o primeiro laser e quando apaga o segundo. Quando apagar o primeiro laser primeiro, aí ele vai chamar essa rotina, vai esperar passar o segundo. Então. Aí se passar o segundo primeiro, vai esperar passar pelo primeiro. Você está mudando a luz ou a pessoa entrar? Vai continuar funcionando, não para. Foi isso no programa. E esse tempo também é bem pequeno, então Não é, não seria do cara entrar e A luz mudar tanto. chegar no ETC. Ao mesmo tempo que pode acontecer, às vezes ele dá um azar imenso, o cara está exatamente entrando, a luz está exatamente ativando, aí ela ligou, ele está passando por no segundo. Não, segundo coisa, não tem problema? Não. Porque aí ele vai entrar naquele estado de espera depois colocar. Sim, mas esse estado de espera não é um tempo grande. É só mais uma pergunta. Então, pessoal, ele vai entrar no estado de espera e ele vai ver que nada. Então, vamos dar abrindo lá o fórum para que vocês. Não, quero ver. Eu preciso ler esse código. Eu queria ler um pouco. Por isso que eu queria enviar um pouco antes para poder dar uma lida. Está funcionando lá no laboratório? Tá? Funcionando? Posso fazer a pergunta? Pode também. Você falou que fica frustrado. O computador ele zera? Quando ele zera, quando sai todo mundo Todo sai. mundo ele zera. Isso, daí quando ele zera, ele desliga o sistema de iluminação e refrigeração. Tudo. Fica aguardando outra pessoa entrar. A partir do momento que outra pessoa entrar, ele verifica a Aí ele velocidade, começa a temperatura, e de acordo com as condições, ele toma a decisão e liga ou não o sistema. Ok, pessoal, então obrigado.